Primeiro, agradecer, assim, que foi de forma muito espontânea a inversão. Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos assiste, público aqui presente. Bom, todo mundo deve ter visto aí na grande mídia e a repercussão nas redes sociais de uma questão que venho colocando em pauta nesta Assembleia Legislativa, inclusive com a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, a Frente Parlamentar de combate ao suicídio, de ajuda ao suicídio, questão dos transtornos mentais, da depressão, da questão da saúde mental. Existe uma frente parlamentar nessa casa, eu coordeno e tive a ideia de criar, porque acho que é um assunto extremamente importante. E, finalmente, agora, nesse final de semana, início desta semana, está sendo dado pela mídia a importância que o caso requer, que a situação merece. Muita gente, tenho certeza que aqui neste plenário, pessoas que estão nos assistindo em casa, deve ter pensado em algum instante: ah, não dá mais, eu quero morrer, eu quero dar fim à minha vida, nada mais tem graça, não tem sentido para mim continuar vivendo. Muitas pessoas já passaram por este momento ou estão passando nesse instante. É difícil admitir isso, porque as pessoas que ouvem sempre, a primeira reação é dizer: essa pessoa é fraca, né? Essa pessoa não reage ou está com frescura. Eu assisti uma conferência sobre essa questão, onde a ministra Damares participou, e lá tive um depoimento de uma procuradora de justiça, não me lembro de qual estado, onde ela dizia: eu tenho depressão, eu tenho que, todos os dias, consumir uma série de medicamentos para poder dormir, para poder viver. Foi realmente um relato emotivo, vindo de alguém que mexe com as leis, que são pessoas que têm que se manter duras, firmes. Aqui mesmo nessa casa, nós tivemos a presença, se não me engano, do vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que a presidente é a Raquel Dodge, mas o vice-presidente esteve aqui, e ele dizia do trabalho que eles estavam fazendo com os promotores de justiça, com os procuradores de justiça do país, em relação à saúde mental dessas pessoas. Porque o estresse, o confronto sempre com situações terríveis, acaba fazendo com que essas pessoas tenham problemas com a sua saúde mental. Então, vários dados foram divulgados. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Eu já falei aqui há alguns minutos do meu tempo e várias pessoas já se mataram durante o tempo em que estava falando, que estou falando aqui. 800 mil pessoas, portanto, quase 1 milhão de pessoas por ano se matam no mundo. No Brasil, mais de 13 mil mortes por suicídio ocorreram só no ano de 2016. Esse número é maior que o de vítimas de guerra, de assassinato ou de câncer de mama. Então, morrem mais pessoas por suicídio do que morrem pela guerra, pelo câncer, por homicídio. Um relatório da Organização Mundial da Saúde que foi divulgado ontem, segunda-feira. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a taxa global de suicídios caiu 10% entre 2010 e 2016.
mas o número de mortes permaneceu estável, permaneceu o mesmo, por conta do crescimento da população global. Então, em números proporcionais diminuiu, mas em números absolutos continua do mesmo jeito. Uma pessoa ainda morre a cada 40 segundos por suicídio. A taxa global de suicídios em 2016, até então, era este ano que havia os dados disponíveis, ficou em 10,5 por cada 100 mil pessoas. Então, a cada 100 mil pessoas, quase 11 pessoas se suicidam. No mundo, as mortes dos jovens por suicídio só perdem para aquelas de trânsito, e em seguida vem aquelas por violência. O Chile, por exemplo, tem uma taxa das menores do suicídio, mas a Guiana, ou Guiana, como queira, lidera o ranking. São mais de 30 pessoas por cada 100 mil habitantes. A maioria dos suicídios ocorre em países de baixa e média renda, onde vive a maioria da população do mundo. Então, os países como o Brasil, que são países de baixa e média renda, é onde acontece a maioria dos suicídios. Mas as taxas, percentualmente falando, são dos países mais ricos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso significa que os transtornos mentais, a depressão, a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, tudo isso não escolhe classe social. As pessoas tiram a vida, não importa se é rico, se é pobre. Também figuram no topo da lista Rússia, Lituânia, Suriname, Costa do Marfim, Cazaquistão, Bielorrússia, Coreia do Sul, Índia e Japão, além dos Estados Unidos. No Brasil, essa taxa é de 6,1 a cada 100 mil habitantes. As pessoas do sexo masculino têm uma propensão maior a se suicidar do que as do sexo feminino. E os homens, eles praticam o suicídio de forma mais violenta do que as mulheres. As mulheres tentam mais o suicídio, mas os homens conseguem consumar mais do que as mulheres. Agora, o que ultimamente tem chamado a atenção é que as mulheres também passaram a se utilizar de métodos mais violentos do suicídio, como o enforcamento. Suicídios são evitáveis. Todos os países deveriam incorporar estratégias comprovadas de prevenção de suicídio nos programas nacionais de saúde e educação de maneira sustentável. Então, este assunto tem que ser debatido nas escolas, principalmente onde estão jovens. Tem que ser conversado. Suicídio, que era antigamente um tabu, não se falava sobre isso. Hoje estamos falando mais sobre esse assunto. Mas não devemos fazer sensacionalismo, nem devemos glorificar atos de pessoas que se suicidaram. Mas devemos falar de forma séria e estar prontos sempre a ouvir uma pessoa que diz que a vida não tem graça, que uma hora vai acabar com a vida. Muita gente não leva isto a sério, e a comprovação é de que a pessoa que se suicida, ela já tentou outras vezes. Por isso, 90% dos casos são evitáveis. O suicídio é premeditado e os sinais de alerta são visíveis. Mudanças de comportamento, problemas de conduta, a pessoa, de repente, começar a se isolar, não falar com ninguém. Essa mudança, se ela acontece em 2 semanas ou mais que isso, tem que acender o sinal amarelo, para que não acenda o sinal vermelho, que é a morte e o suicídio. A falta, aliás, de esperança, a pessoa não tem mais esperança, a pessoa tem uma vida negativa sobre si. Eu sou um fracassado, eu sou uma pessoa que não consegue nada, que não termina as coisas que começa, que eu não sirvo para nada, que ninguém me ama, porque as pessoas muitas vezes não demonstram afeto. E com as redes sociais,
com o WhatsApp, com o Facebook, como eu vejo muitas pessoas que estão aqui neste momento utilizando, às vezes através do WhatsApp, do Facebook, a gente manifesta carinho, amor, manda um coraçãozinho, mas a gente não dá um abraço pessoalmente, a gente não abraça a pessoa, a gente não olha nos olhos e demonstra o sentimento. E isso é que é necessário, falta isso. O eu te amo, ou o coraçãozinho, ou seja o que for, não substitui o abraço, o afeto, a coisa pessoal, entre pais e filhos, entre amigos, familiares. Todos precisam disso. A ideação suicida também costuma ser comunicada verbalmente, mas nem sempre é levada a sério. As pessoas falam, eu vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria dormir para nunca mais acordar. Eu quero só sumir, não adianta mais fazer nada para tentar mudar. As pessoas que estão me assistindo agora, me ouvindo, tenho certeza que já passaram por isso. Ou tem alguém que está dizendo isso. Teve um encontro em Genebra, na Suíça, debatendo esse assunto, e que alertou também sobre os perigos de descrições gráficas ou representações de suicídio em filmes e séries que demonstraram desencadear suicídios imitáveis entre pessoas que lutam por problemas de saúde mental. Então, muitas séries que estão disponíveis, por exemplo, na Netflix, que ensinam aquela série 23 Reasons Why, ela demonstrava exatamente como praticar o suicídio. Em julho, está aqui, né? Eu citei sem saber que aqui estava escrito, a Netflix removeu uma cena de suicídio na primeira temporada desse seriado que eu citei, após preocupação de especialistas em saúde mental que temiam que o suicídio fosse glorificado. Então, realmente é algo muito sério. Eu estou novamente trazendo esse assunto por conta do que foi divulgado ontem pela Organização Mundial de Saúde, está sendo repercutido no mundo inteiro. E muitas pessoas levam isso na brincadeira, né? Riem até desse assunto. Aí, quando alguém da família, alguém bem próximo, se autodestrói, pratica o suicídio, aí é que a pessoa vê. E aí se sente culpada, porque quando uma pessoa se suicida, ela atinge pelo menos fortemente, de forma grave, pelo menos 6 pessoas que estão à sua volta. Se uma criança, um jovem pratica o suicídio, os pais ficam se culpando. O que é que nós deixamos de fazer? Ou o que é que nós fizemos? Por que é que nós não vimos os sinais? Os irmãos dessa criança da mesma forma. Por que é que eu não dei mais atenção? Então, o suicídio acaba criando um problema, não só no seio familiar, mas na escola, por exemplo, onde o jovem estuda, acaba atingindo vários jovens ali que também se culpam porque não fizeram nada para tentar conter isso. Então, acho que muitas vezes nós ocupamos essa tribuna para falar de obras de concreto tão necessárias, não é, de edificações, mas não falamos da vida, da pessoa, do ser humano. Então, o poder público tem que se atentar para isso. O governo do Estado mantém aqui um núcleo de psicologia educacional dentro da Secretaria de Educação, mas ainda é pequena, ainda é acanhada. E nós precisamos continuar lutando, como aqui já fiz uma audiência pública, lutando para convencer o poder público de uma forma geral, seja o executivo municipal, o executivo estadual, federal, da necessidade de ter psicólogos, assistentes sociais, e por que não, até a capelania que nós aprovamos aqui. Não para falar de religião, de denominação religiosa, mas dar um ombro, um conforto às pessoas que precisam. Agora, as pessoas têm que ser qualificadas, não é qualquer um que tem condições de fazer com que essa ideação suicida seja retirada, que a pessoa não pense mais nisso. A pessoa tem que ser qualificada. Por exemplo, tem pessoas que usam medicamentos, tem algum transtorno mental, aí vem algum familiar, algum amigo, diz, você é mais forte que isso, retire esses medicamentos. E a pessoa retira e vai para o fundo do poço, porque não entendeu que também a questão do transtorno mental, da questão da saúde mental, passa por substâncias químicas do cérebro, e que muitas vezes são necessárias providências medicamentosas para que o problema seja resolvido. Então, era esse assunto que eu queria trazer a essa tribuna, e agradeço, senhor presidente, a oportunidade.